Então já está valendo a nossa gravação aí, tá? Depois, se der certo, ficar boa qualidade, a gente edita também e fornece o vídeo aí para todo mundo. Então, na semana passada, a gente já começou a falar sobre a administração eclesiástica. Falamos sobre os princípios bíblicos, sobre a necessidade, né, da gente fazer um trabalho de conscientização, de cuidados. Então, a gente começou também então, com as questões bíblicas e questões também de natureza financeira. Falamos sobre a maneira como a igreja se sustenta, enfim, esses vários detalhes. Hoje, a gente vai ver a questão de gestão de pessoas, tá? E de ministérios, ver questões também de natureza legal, né? Ou seja, da ordenação aí do nosso país, e vamos também falar um pouquinho da questão das redes sociais, né? Da administração geral aí da igreja, no sentido do cuidado com as redes sociais. Inclusive, por causa disso, a gente tem tido até algumas questões novas que têm surgido. Hoje mesmo eu vi aqui, a Vera até me mandou, né, a questão de um camarada, por exemplo, que ele tem visitado as igrejas e ele tem aproveitado as lives da igreja para aparecer nas lives da igreja e depois ele vai lá e processa a igreja por uso de imagem, tá? Então a gente vai até estabelecer algumas ideias. Não deu tempo ainda de eu colocar, obviamente, nos slides, mas a gente comenta um pouquinho em algumas coisas que a igreja pode fazer, no sentido até de se proteger dessas novas armadilhas aí que o pessoal tem causado para a igreja, tá? Então vamos começar com a questão aí, obviamente, de gestão de pessoas e de ministérios. Só que é o seguinte, quando eu estou pensando em gestão de ministérios, eu não estou trazendo aqui princípios corporativos, tá? Eu não estou preocupado nisso. É claro que aquilo que a gente pode aprender no mundo corporativo, a gente pode, de alguma maneira, aplicar na igreja com os seus devidos cuidados. Então, mesmo quando eu usar, talvez, expressões que se pareçam muito com a questão do mundo corporativo, como gestão de pessoas, gestão financeira, o que eu estou pensando em gestão é exatamente no cuidado, né? E como você administra todos esses processos dentro da igreja. E, obviamente, os critérios que eu vou adotar aqui, em toda a palestra da aula passada e na aula de hoje também, são critérios de natureza espiritual. Então, eu me preocupei até de trazer muitas passagens bíblicas aqui para a gente respaldar as afirmações que a gente está fazendo, tá? Então, na verdade, extraídas das próprias escrituras. Então, no primeiro momento, a gente está pensando em recrutamento, e lógico que recrutamento você não vai fazer abrir vaga, você não vai pegar pessoas da rua, você não vai fazer entrevistas, né? Não é como se fosse um emprego, um trabalho, mas recrutamento tem a ver exatamente com fazer o trabalho de discipulado e de treinamento e de capacitação dos crentes, né, da sua igreja, de pessoas que fazem parte da sua igreja, para que elas possam servir, partindo também, inclusive, da disponibilidade de cada um. Então, a gente tem essas duas vias, né? O pastor e o líder. Ele pode identificar pessoas em potencial para o serviço e para a liderança, e ele pode também receber das pessoas essa oferta, né? As pessoas querendo trabalhar, querendo desenvolver algum ministério, tá? Então, recrutamento, treinamento e capacitação de voluntários, tá? O que isso significa no primeiro momento e qual deve ser a preocupação? A igreja, ela deve refletir mordomia. Mais uma vez, essa expressão a gente já usou aqui na aula passada. Mordomia significa administração dos bens de outrem. A gente usa mordomia no sentido de folga, de relaxamento, de ser servido pelas pessoas, mas o conceito básico de mordomia é o conceito de você servir cuidando dos bens de alguém. Nesse caso, a mordomia cristã diz respeito a administrar as coisas de Deus, as coisas de Cristo, as coisas da igreja, as coisas dos irmãos, sem se valer nesse sentido, né, de levar vantagem nesse sentido. Serviço, né, que é essa capacidade de se doar pelos outros nos mais diversos aspectos, com seus dons espirituais, com seus bens materiais, com o seu tempo, né? Aliás, um grande ativo da igreja, um grande ativo do nosso tempo, né, redundantemente, é o tempo. Você ter tempo e de dedicar tempo às coisas é o que a gente precisa, tá? E liderança piedosa.
Esse conceito de voluntariado na igreja também é um conceito que a gente precisa entender muito bem. De modo geral, as pessoas pensam que o trabalho voluntário significa que eu vou fazer as coisas que eu quero do jeito que eu quero. E esse conceito é um conceito muito enganoso. O trabalho voluntário significa que você está se colocando voluntariamente, você está se disponibilizando a partir da sua própria vontade para um serviço, mas uma vez assumidas as responsabilidades para qualquer tipo de trabalho na igreja, você vai trabalhar dentro daquilo para o qual você foi determinado e dentro das regras que foram estipuladas, tá? Eu já vi gente dizendo assim: eu quero ser um voluntário na área da música da igreja. Só que eu não vou, por exemplo, responder à escala. Como eu sou voluntário, eu vou quando eu quiser. Quer dizer, entendeu completamente errado. Você se voluntariou, quer dizer, estou aqui e vou servir, estou aqui espontaneamente, pronto para realizar o trabalho, mas uma vez dentro do ministério, uma vez dentro do trabalho, do serviço da igreja, você deve acatar aquelas atividades. Eu vejo, né, como pastor, uma dificuldade muito grande, né, dos líderes da igreja, por exemplo, de fazerem escala, por causa dessa mentalidade que muitos têm de que o voluntariado significa fazer espontaneamente, mas também fazer quando eu quiser e quando eu estiver preparado. Nada mais enganoso, tá bom? Então, isso é uma coisa que a gente precisa ensinar para as pessoas. A partir do momento que você aceita uma responsabilidade, a gente espera que você seja pleno dentro daquela responsabilidade que você assumiu, tá? Deve refletir serviço e liderança. O texto de Efésios capítulo 4 é bem conhecido. Ele começa com a ideia de que Jesus deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para pastores e mestres, um texto bem conhecido. E no desenvolvimento ele mostra muito claro que aquilo tem o propósito de edificação de toda a igreja, de todos os crentes, para que todos cheguem ao conhecimento de Deus e cheguem à estatura de Cristo. Então isso tem um foco também, ou seja, um trabalho conjunto, multifacetado, assim, em termos de dons, né? E que vai, de alguma maneira, contribuir para a formação do caráter cristão e de Cristo no coração de cada crente. Textos como Êxodo 31 e 1 Pedro 4,10 falam da maneira como Deus chama e da maneira como Deus capacita os crentes. Esse texto de Pedro, por exemplo, é um texto em que Pedro fala até de dons espirituais e falando da necessidade que existe da capacitação, mas de uma capacitação que, em primeiro lugar, vem de Deus através do Espírito para o bom exercício dos dons espirituais. Cada membro exerce seus dons para a edificação da igreja. É um princípio básico de gestão de ministério. Significa que todos os crentes possuem dons, os dons precisam estar, obviamente, sendo exercidos, tá? Dom não é uma coisa para você guardar e nem para você usar em favor próprio, é algo para ser usado na igreja, dentro do contexto da vida cristã, como benefício dos outros, e Deus capacita a igreja. Existe um conceito bastante interessante, que é bom que vocês conheçam também. Talvez não seja necessário que uma igreja tenha todos os dons escritos no Novo Testamento. Talvez não seja necessário. Mas é absolutamente certo que em nenhuma igreja falte qualquer dom que seja necessário. Então, o que eu estou dizendo? Todos os dons que a sua igreja precisar, Deus derramará sobre a igreja na vida de pessoas específicas, para que nada falte naquela igreja, mesmo que ele não precise derramar todos os dons espirituais existentes, tá bom? Uma outra coisa que é muito importante também, uma pessoa pode ter 2, 3, ela pode ter muitos dons, mas ninguém tem todos os dons, e também não há ninguém que não tenha nenhum dom. Mas é possível também que Deus conceda temporariamente dons para algumas pessoas em função de necessidades que estão na igreja. Porque o foco do dom não é a pessoa, é o corpo de Cristo. Então ele pode te usar e te dar uma capacidade especial por um tempo determinado, até que alguém surja com mais vocação, com mais inclinação, e você pode, de repente, deixar de fazer um determinado trabalho e começar a fazer outro ou focar no seu trabalho. Eu vejo isso de uma forma muito clara em igrejas muito pequenas, né, que estão começando, e você vê ali muitos irmãos fazendo tudo, né? Principalmente o pastor, o líder ali. Então ele toca, ele canta, ele prega, ele administra a igreja, ele ajuda no serviço, ele contribui, ele faz visitação. Então ele tem assim milhares de coisas. Eu acredito realmente
que Deus derrame sobre a vida dessas pessoas uma quantidade maior de dons, e à medida em que a igreja vai crescendo, outras pessoas vão abraçando esses serviços, abraçando esses dons espirituais, e esse líder ele pode até deixar em algum momento de ter alguns dons e começar a focar especificamente em algumas outras qualidades. Mais uma vez, os dons pertencem ao Espírito, eles pertencem a Deus e pertencem à igreja. E Deus, então, é quem determina, quem capacita, o Espírito é que escolhe quem ele vai usar e da forma como ele vai usar, tá bom? Obviamente, existem dons que ficam em nós de uma maneira constante, como o dom da profecia, que é pregar, o dom de ensino, o dom de administração, o dom de cuidado, o dom de misericórdia. É bem provável que pessoas que têm esses dons vão ter esses dons para sempre, tá bom? Mas outros eles podem ter de acordo com a necessidade, tá? O treinamento contínuo é essencial. Eu quero ler esse texto de 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 2, porque Paulo está conversando com Timóteo, né, falando da igreja, e ele coloca isso num termo, assim, em termos que eu acho bem interessante. Ele fala dessa necessidade de levar em frente, de continuar transmitindo, né, continuamente tudo aquilo que se aprende. Então ele diz assim: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que também sejam capazes de ensinar a outros. Então Paulo está dizendo assim: eu ensinei para você, ensine para os homens da sua igreja, para as pessoas da sua igreja, para os membros da sua igreja, as pessoas sob o seu cuidado, e que elas sejam capazes de transmitir esse conhecimento que vai em frente. É assim que se constrói a tradição da igreja, tá? Através de conhecimento e de ensinamento. Capacitação também envolve mentoria e discipulado. Como a gente está falando aí de um texto aí de 2 Timóteo, uma carta pastoral, vai aparecer também na carta de Tito, né? Paulo dando dentro desse capítulo aí, no capítulo 2, nos versos de 1 a 8, orientações para muitas pessoas, né? Para os homens mais velhos, para as mulheres, para as mulheres casadas, vai dar orientação também aos jovens da igreja, mostrando bem claro que o pastor, né, que o líder, ele tem essa função de orientar a vida das pessoas, discipulá-las e também supervisionar esse trabalho, tá? É muito interessante quando a liderança da igreja ela tem essa compreensão de treinar as pessoas para o trabalho da igreja e treiná-las para a vida também, e fazer com que esse trabalho ele seja um trabalho integrado, tá? De compreensão integrada aí do trabalho, tá? Deixa eu admitir mais uma pessoa aqui antes da gente entrar pro próximo slide, tá? Nós temos pelo menos mais 2 pessoas aqui para entrar. Muito bem. Vamos lá. O desenvolvimento também de liderança na igreja. Bom, ele reflete o modelo de Cristo. O que significa? Qual que é o modelo de Cristo baseado em Marcos? Ele, sendo Deus, ele veio para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, ele coloca esse modelo sobre a vida dos apóstolos. Então, mesmo sendo um apóstolo, um líder, alguém que transmitiu, tendo recebido do próprio Jesus a palavra de Deus, ele deve se colocar a serviço das pessoas, tá? É interessante a palavra ministério, porque a gente sempre entende a palavra ministério como algo que implica em liderança, como algo que implica em alguma autoridade, e, num certo sentido, essa palavra carrega esse significado, mas, basicamente, a ideia de ministério é serviço, tá? Então, ministro de Deus quer dizer servo de Deus. Eu tenho o ministério da música na igreja, ou seja, eu sirvo a igreja através da música, tá? Eu sou do ministério de educação cristã da minha igreja, ou seja, eu sirvo a minha igreja através do ensino. Então, todas essas ideias, elas devem estar, de alguma maneira, presente na vida de todo aquele que serve, mesmo quando a gente tem o modelo de liderança. Acho que a gente já tratou um pouquinho disso, né? É uma liderança servil ou uma liderança servidora. É liderança porque nós somos o exemplo, temos uma maior responsabilidade, muitas vezes temos a obrigação de dar direção para as pessoas, mas sempre entendendo que estamos, de alguma maneira, liderando ali, ou seja, servindo as pessoas.
Líderes devem ter ensino sólido da palavra de Deus. Quando a gente lê textos como 2 Timóteo, né, Paulo fala da palavra de Deus e da capacidade que ela tem de tornar todo homem de Deus, todo aquele que se aproxima da palavra de Deus e se empenha na palavra de Deus, apto para a realização de toda a obra e de todo o trabalho. Então, é por isso que nós temos que evitar, a todo custo, né, de que nós tenhamos líderes neófitos, novos convertidos na igreja. Por quê? Eles precisam de conhecimento sólido, isso leva um tempo. Às vezes a gente se apressa, né? Porque alguém fala bem, porque já leu a Bíblia, porque desenvolveu bons relacionamentos na igreja, rapidamente colocamos essa pessoa em situação de liderança, e é natural que os problemas venham depois, ou seja, ele talvez criando algumas dificuldades na vida de pessoas, mas ele também tendo um sofrimento interno muito grande, porque ele ainda não sabe lidar com as relações, com a grandeza, com a complexidade, e não posso deixar de dizer até com os riscos, né, de servir na igreja, por causa da grande perseguição que líderes servem, não só de pessoas, mas também do diabo, né, do mundo mal, né, das trevas, e essa pressão, obviamente, você precisa ter um pouco de conhecimento, de vivência e de experiência, tá? A formação baseada em dons espirituais e caráter piedoso, esse E aí é muito importante, tá bom? Além de uma pessoa ter dons espirituais, ela precisa ter um caráter cristão bem desenvolvido, ou seja, uma pessoa capaz de lidar com as pessoas, uma pessoa cuja vida seja notadamente uma vida de serviço a Cristo, de amor a Deus, que tenha um temperamento adequado, tá bom? Eu não sei se vocês têm acompanhado aí as últimas discussões, né, a respeito de lideranças abusadoras, e na verdade é um problema bem antigo. Ainda no início dos anos 2000, a gente teve um livro aí que se tornou bastante popular, para alguns um pouco polêmico, né? Feridos em Nome de Deus. Foi um livro bem interessante, mas mostrando o problema, né, das lideranças abusadoras. Então, além do problema da liderança mal preparada, a gente tem que evitar a todo custo o perfil de pessoas que sejam agressivas, que trabalhem pelo medo, que trabalhem apenas ali mandando, ordenando as coisas. Por quê? O trabalho na igreja é um trabalho de construção. Agora, veja bem, os líderes precisam ter firmeza, em alguns momentos serem até inflexíveis, porque é muito normal que os líderes sejam tentados a fazer coisas que não estão de acordo com as escrituras, a seguir modismos. Então, essa seriedade, né, essa capacidade de confrontar ideias ruins que possam ser prejudiciais à igreja, não pode ser confundido com autoritarismo, mas a firmeza também não pode se tornar em forma de autoritarismo. Tá? Até aconselho vocês, se puderem ler esses livros e, de alguma maneira, entrarem um pouco nesse mundo, né? Porque é um mundo bastante importante, porque em nome da fé, do amor a Cristo, da fidelidade a Cristo, infelizmente, muitas pessoas podem se valer da inocência e do despreparo de alguns e se tornarem abusadores espirituais, e isso é muito grave, porque isso pode destruir, às vezes de maneira assim irreversível, a vida e a fé de algumas pessoas, tá? O discipulado, obviamente, também é essencial. Quando a gente fala em Mateus 28, o capítulo 28, versos 19 e 20, é um texto muito conhecido, né? Que fala, né? Ide por todo mundo pregando o evangelho, batizando, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado até a consumação dos séculos, né? Eis que estou convosco, etc. Um texto aí bastante conhecido dos irmãos e que traz uma coisa muito interessante. A gente costuma olhar para esse texto e enfatizar o id, né? Vão e preguem. Mas o texto, né? Eu vou até abrir aqui para a gente poder refletir rapidamente nele. Ele traz algumas chaves muito interessantes. Não cabe para nós aqui nessa aula fazer uma exegese do texto, mas os intérpretes mais cuidadosos desse texto dizem que, na verdade, qualquer uma das questões ali dentro desses dois versículos que a gente enfatizar sobre as outras, a gente vai estar errando. Porque as palavras de Jesus e a maneira como o texto está construindo nos mostra que todas essas fases do processo de realização da obra de Deus, a partir dessa ordem de Cristo, são igualmente importantes, né? Então ele diz assim, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Isso é importante. Ou seja, vão a todos os lugares
e preguem o evangelho para que pessoas se tornem também seguidores de Jesus, passem a seguir a Jesus. A gente costuma enfatizar muito isso, mas, mais uma vez, todas as outras partes têm o mesmo peso. Aí ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, façam discípulos, batizem esses discípulos, confirmando-os, fazendo com que eles assumam publicamente um compromisso diante de Deus, tá? Ensinando-os a obedecer tudo o que eles têm ordenado. E, ou seja, um processo contínuo de ensino e de reflexão na palavra de Cristo, para que essa palavra seja internalizada e se torne uma prática diária. Então, ele coloca o processo de, vamos colocar nesses termos, ganhar pessoas para Cristo, batizá-las e um processo contínuo de ensino e de estudo e de reflexão sobre as palavras de Cristo, tá? Então, a liderança da igreja é desenvolvida nesse sentido. Os líderes, eles nunca podem se considerar prontos e já com todo o conhecimento que é necessário. A gente pode pensar num processo de reciclagem, em que eles estão constantemente recordando e lembrando daquilo que eles aprenderam, mas, na verdade, é um processo de ensino, de aprendizado constante. Eu posso dar para vocês essa experiência, que é uma experiência bastante interessante, né? Os irmãos sabem aqui que eu tenho 30 anos de estudo teológico, 25 anos como professor de estudo de teologia, e eu acho incrível, toda vez que eu sento para ouvir alguém, para absorver, ou até para participar ali de uma aula, como a gente aprende coisas. Essa semana a gente teve uma experiência bem legal, alguns que estão aqui na live devem se lembrar disso. Na segunda-feira nós juntamos algumas turmas, no segundo período, para estudar plantação de igreja. Aqueles conceitos que estavam lá não são conceitos novos para mim, eu já vi aquilo ali dezenas de vezes. Eu já plantei igrejas, né? Eu já comecei igrejas do zero, eu já organizei igrejas, pelo menos aí umas 4 ou 5, trabalhando direta ou indiretamente. Aí, ouvindo aquela palestra do pastor Samuel, ele ainda me trouxe novidades ali, coisas interessantes. Eu, às vezes, até um ponto de vista diferente de algo que eu olhava só para um lado e eu passei a olhar para o outro. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, né? A necessidade que o pastor tem de conhecer o seu próprio bairro. Aí, quando ele conta uma história simples como aquela de que ele deixa de comprar pão no bairro dele para comprar pão para a igreja, no bairro da igreja, para ele ter tempo de conversar com os comerciantes dali, o pessoal que está ali na padaria, para criar esse relacionamento, eu achei aquilo ali fantástico, né? Muito interessante e uma dica muito legal, ou seja, a gente deveria morar onde a gente serve, porque isso também pode dinamizar muito o nosso processo de relacionamento com a igreja, de relacionamento com o bairro e de evangelismo. Você imagina o cara que tem que fazer uma viagem de 2 horas para ir para a igreja dele e volta. A dificuldade que ele tem de participar ativamente da igreja durante a semana, em outras ocasiões, e a dificuldade que ele teria até de levar pessoas do bairro dele para se tornarem membros da igreja dele, porque é longe, não é? Eu sei que tem gente que viaja, faz isso, cada um tem o seu motivo, mas ali mostrou de maneira interessante como a vida do crente, do líder de Deus, tem que estar integrado à igreja, mas integrado também no bairro onde ele está, para que haja um maior envolvimento, uma maior presença e, obviamente, um maior impacto também de todo o trabalho que ele vem realizando. Vamos para a questão dos conflitos. A gente já até adiantou isso aí um pouquinho, tá? A gente tem hoje, principalmente quando a gente pensa no mundo corporativo e das relações, essa questão da resolução de conflitos, né? Algumas técnicas foram até desenvolvidas, eu aconselho que vocês conheçam, pode ser útil, tá? Conheçam aquela técnica da CNV, tá bom? Que é uma tentativa de você aí aprender estratégias para evitar, né, atritos e confusão com as pessoas, né? Seria a comunicação não violenta. Apesar do nome ser comunicação não violenta, parece apenas uma forma de você entrar num conflito de uma forma que não seja agressiva. Na verdade, a CNV, né, que é a comunicação não violenta, ela te dá estratégias, na verdade, de resolver as coisas de maneira empática. Ou seja, de você resolver as coisas da melhor maneira possível, de modo que fique bom para todo mundo, tá? É bem interessante. Mas aqui a gente vai pensar do ponto de vista espiritual, tá? Então, conflitos devem ser resolvidos com mansidão e com sabedoria.
o cuidado com o uso das palavras, a preocupação em usar palavras adequadas de acordo com quem a gente está lidando, tá? Então, a gente não pode falar com todas as pessoas da mesma forma, cada um tem um jeito de entender as coisas, tá? E até como um princípio espiritual muito importante, como esse de Mateus, que são os pacificadores, tá? A igreja precisa de pessoas assim. Pacificador não é o que põe panos quentes em cima, só do tipo diz assim, deixa para lá. A ideia não é essa. A ideia do pacificador é alguém que realmente tem a capacidade de resolver os conflitos da melhor maneira possível. Talvez, no primeiro momento, seja importante falar, vamos pôr os panos quentes aqui, sei lá, cada um vai para sua casa, vamos orar, daqui a pouco a gente volta, senta, conversa, vamos esfriar a cabeça, mas ele nunca pode deixar um problema sem solução, tá bom? É muito comum atrito entre líderes da igreja, atritos dentro do próprio ministério, e é sempre bom que eles resolvam o mais rápido possível. Por isso que é importante escolher pessoas já com alguma maturidade. Eu já tive problemas, por exemplo, de administração, de conflito, né, de administrar conflito, dentro do Ministério da Música da igreja, por causa de duas pessoas que brigavam por causa da escolha de músicas. É absolutamente ridículo você ter duas pessoas na igreja brigando porque uma quer cantar uma música e a outra quer cantar outra. Porque a solução é muito simples, né? A gente não está ali para atender às vontades deles. O Ministério de Música, ele atende a igreja. O trabalho da música é ajudar a igreja a entrar em louvor e adoração, a preparar a igreja para ouvir a mensagem, usar a música como um instrumento de confissão, de oração, de internalização da palavra de Deus. Então, o gosto, né, a melhor maneira, quem dita é a própria igreja, tá? Mas é lógico que você pode combinar ali, ó, um dia um canta essa música, outro canta outra, mas aí vamos analisar se as músicas são apropriadas, então você pode ampliar mais esse debate. Eu já vi dificuldades por causa de ciúme de liderança, né? A pessoa deixa o ministério, outra pessoa começa a liderar e ela começa a boicotar, ela começa a fazer comparações. Então, isso é uma coisa que você precisa também ter bastante cuidado. Proteger o seu líder da igreja ao mesmo tempo em que você resolve o problema espiritual de alguém que deixou aquela função. Então, para dar alguns exemplos, tá? Seguir o modelo de resolução de Jesus, que é Mateus 18, 15 e 17, que é, se há um problema com uma pessoa, chama a pessoa, ou seja, tratar particularmente aquilo que foi um problema particular. Muito bem, aquela pessoa não resolveu, chama duas pessoas maduras, líderes da igreja. Resolveu, acabou. Não resolveu, leva para a própria igreja. Resolveu, acabou. Não resolveu, considera como gentil e publicano, e aí não tem mais como resolver. De modo geral, quando se seguem os passos, né, a gente consegue resolver o problema. Esse é um princípio de resolução de problema na igreja também, tá? O que é um problema particular, pessoal, somente entre as pessoas envolvidas. Um problema que se tornou público também deve ser tratado de maneira pública, ou pelo menos a solução e a condução do problema deve ser levado de forma pública, tá? Então, um irmão te ofendeu da igreja, vai lá e converse com ele e tenta resolver, tá? Mas, de repente, alguém fez alguma coisa que é notória e conhecida de todos, a liderança da igreja deve conduzir a situação de modo que todos saibam que aquilo está sendo tratado e qual foi o tratamento que foi dado, tá bom? Então, sempre que a gente torna público um problema particular, a gente está errando, e sempre que a gente particulariza um problema que é público, a gente está errando também. Bom, a comunicação deve ser guiada pela graça e verdade, né? A gente aprende a Bíblia, né, a temperar a nossa palavra com sal, né? Provérbios ensina para a gente que a palavra branda ela aplaca o furor, né? Então, quando alguém vem te atacar, só o fato de você dar um tempinho para dar resposta, você olhar para a pessoa, olhar para ela com calma, muitas vezes, na maioria das vezes, já desmonta ali a situação. Né? Então, ter um cuidado muito grande, porque as palavras elas têm um poder destruidor muito grande. Tá? Então, quanto mais a gente puder cuidar daquilo que a gente diz, do que a gente fala, é melhor. E ser empático também, ou seja, aprender a ouvir. E ouvir é dar tempo para o outro falar e entender exatamente o que ele está dizendo. Porque eu já guiei conversas, por exemplo, na tentativa de harmonizar duas pessoas, né, evitar os conflitos, reconciliá-las, e a pessoa ela estava ouvindo o outro assim, de braço cruzado, de cara feia, e na verdade ele não estava ouvindo. Ele só estava dando um tempo para o outro falar, para ele depois descarregar, né, toda
toda a ira, todas as suas dificuldades, todos os seus problemas, isso não é comunicação. Comunicação é quando a gente ouve e entende o que o outro está dizendo, mesmo não concordando, e depois a gente coloca ali os nossos contrapontos no sentido de tentar entrar num entendimento. A escuta atenta, obviamente, evita mal entendido, porque se você está entendendo, ouvindo bem o que o outro está dizendo, você vai poder discutir nos termos certos, tá? E a disciplina, ela sempre visa restauração, tá? A gente tem esses textos como 1 Coríntios 5, que é o caso do rapaz lá que estava numa situação incestuosa. Paulo, obviamente, lança ali uma palavra muito dura, mas a intenção dele é realmente de resolver o problema, tá? Quando a gente fala de missão, tá? Cada igreja possui as suas características particulares, tá? Mas, de modo geral, o trabalho geral da igreja é ganhar os perdidos e edificar a vida dos crentes. Como você faz uma coisa e outra, existem múltiplas formas, tá? Evangelização, trabalho missionário, cultos, convites, pequeno grupo, culto em casa, né? Quando você fala em edificação dos crentes, você está falando do culto, da escola bíblica dominical, de treinamentos, de ministérios por faixa etária, criança, adolescente, jovem, terceira idade, adulto, jovens casados, mas a gente pode pensar em termos gerais que o trabalho da igreja se divide nessas duas áreas maiores: ganhar os perdidos e edificar a vida dos crentes, tá? Então a igreja, uma vez estabelecendo esses objetivos, ela pode pensar em como eles podem produzir crescimento espiritual para a igreja. Então, por exemplo, o treinamento dos evangelistas, ou seja, técnicas de abordagem, de conversa, de diálogo, conhecimento bíblico, ele conhecer, por exemplo, os grupos com os quais ele vai lidar, se ele vai lidar com pessoas de outra religião, se ele está lidando com pessoas de outras nacionalidades, se ele está lidando com pessoas da classe A, B, C, D ou E, se ele está lidando com empresários. Toda a estratégia de evangelização visa levar o evangelho ao coração da pessoa. Mas a maneira como você faz isso pode variar em função do grupo que você está atendendo. Então, evangelizar uma criança não é a mesma coisa do que você evangelizar um jovem urbano, né, de São Paulo que pertence a algum grupo específico, né? Plantação de igrejas, que é algo também muito importante nesse sentido. A gente tem um déficit de igrejas batistas, por exemplo, no estado de São Paulo. A gente precisa plantar mais igrejas. E plantar igreja é algo muito importante, porque a igreja ela se torna uma agência de Deus naquele lugar, reunindo ali um corpo de crentes, e ela pode fazer um trabalho muito eficiente que uma pessoa só não pode fazer, por exemplo, de ganhar as pessoas e de estabelecer padrões de treinamento em lugares onde os crentes possam, obviamente, adorar a Deus e continuar crescendo. Ação social, a gente nunca pode desprezar isso, o cuidado das necessidades materiais das pessoas. Muitas vezes, as necessidades sociais de um bairro podem ser estratégias evangelísticas muito eficientes. Então, a gente aprendeu isso aí para quem estava na segunda-feira, né? Conheça seu bairro, conheça as pessoas do seu bairro, porque isso é que vai te dar as estratégias de aproximação e de crescimento. E também, quando a gente fala de discipulado contínuo, a gente está falando de grupos de pessoas muito diferentes, né? E que você também precisa atentar para as necessidades dos crentes da sua igreja a respeito do seu crescimento espiritual, né? Então, na sua igreja pode ter, por exemplo, muitos professores, coordenadores de curso, gente com mestrado, com doutorado, mas a sua igreja pode ser uma igreja, por exemplo, onde eu pastorei por bastante tempo, uma igreja onde muitas pessoas trabalham no comércio, e aí trabalham, às vezes, de domingo a domingo, tem 1 ou 2 folgas por mês, a folga, às vezes, cai no domingo. Tinha muitas mulheres que trabalhavam com serviço de casa, né, limpando casa, né, como diaristas, enfim. Então, eu tinha que considerar isso no trabalho de discipulado, né? Quem são essas pessoas, como elas leem o mundo, como elas entendem, e como eu posso comunicar o evangelho para elas e o ensinamento da vida cristã da maneira mais eficiente possível, porque os conflitos que elas têm, por exemplo, vamos pensar nas mulheres, problemas sérios com o marido, distanciamento dos filhos por causa do tempo de deslocamento e o tempo que fica fora trabalhando, a relação delas com pessoas mais ricas que as contratam, os lugares onde elas vão, onde elas entram, a confiança que elas têm naquele lugar, como elas podem estabelecer relações assim,
como ela pode lidar com essa dificuldade até de ir para a igreja por causa de uma rotina semanal muito intensa. Então, de repente, a gente precisa ter uma aula da escola bíblica dominical, talvez um pouco mais curta, ao invés de ter 1h30, ter 45 minutos. O culto da igreja, por exemplo, no domingo, não pode acabar às 10h30 da noite, porque esse pessoal acorda 4 horas da manhã para ir trabalhar. Talvez você tenha que puxar o culto da noite para começar às 18 horas e terminar às 19h30, às 20 horas. E tudo isso vai facilitar com que essas pessoas cultuem, com que essas pessoas cresçam, com que elas criem uma identidade com a igreja e elas possam desenvolver a sua vida cristã da maneira mais efetiva possível. Então, todos esses cuidados fazem parte, tá bom? Dentro do objetivo da igreja, do conhecimento das suas necessidades e de como você pode produzir o máximo de resultado na vida das pessoas, tá? Então, a gente tem que olhar para a igreja e ver como a gente pode produzir o máximo de resultado na vida das pessoas e alcançar a tarefa e a missão da igreja, tá? Como é que a gente também observa isso? Isso aqui é uma coisa muito importante, tá? A avaliação periódica garante a eficácia do trabalho. O texto de 1 Coríntios, né? Sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão, tá? Então, ele inspira para nós essa questão da avaliação periódica, ou seja, da gente olhar constantemente como tem sido o nosso trabalho e não ter medo de fazer as mudanças que forem necessárias para otimização da nossa tarefa, tá? Indicadores incluem novos convertidos e engajamento. Então, é uma forma muito eficaz de ver se as pessoas... Porque muitas vezes a gente avalia assim, o ano passado nós fizemos 300 visitas, 250 cultos nos lares, nós distribuímos 4.000 cestas básicas, nós fizemos 13 bazares, sei lá, traz aquele monte de números. Mas e o resultado disso na vida de pessoas? Né? Se isso não está trazendo resultado na vida de pessoas, isso daí é ativismo. Tá? É lógico que se você tiver que atender necessidades materiais básicas das pessoas, você não vai estar pensando em resultado espiritual imediato. Você tem que ir ali, o cara está com fome e dá comida para ele. Mas quando você olha de um modo geral, você tem que analisar isso. Se as pessoas estão crescendo, se a igreja está produzindo novos convertidos, ou seja, se a igreja está batizando novas pessoas, mais pessoas têm se convertido, se crentes da própria igreja têm demonstrado maior crescimento, maior entendimento das coisas espirituais, e analisar também se os relacionamentos na igreja de alguma maneira têm melhorado, tá? Então, indicadores incluem novos convertidos e engajamento, é muito importante. O desafio, se tem falta de comprometimento, se as pessoas se evadem, começam uma coisa e não terminam, por exemplo, ou então nem assumem responsabilidades. Se os recursos são limitados, ou seja, se está faltando dinheiro, se está faltando pessoas também para trabalhar, e as mudanças culturais, tá? Algumas igrejas, elas possuem um público bem estável, e outras possuem a sua membresia muito instável. Eu tenho a experiência dessas duas igrejas, né? Então, por exemplo, Jardim Iporã, toda pessoa que começa a crescer lá e se desenvolve, ele sai do bairro, vem morar mais para o centro, né, de Interlagos para frente, e eles acabam, de alguma maneira, mudando de igreja. Não chega a ser um bairro dormitório, mas é muito comum as pessoas mudarem. Você chega numa igreja como a Vila, né, mais centralizada, a gente já tem um público mais ou menos sólido. Então, você tem pessoas, muita gente que está ali há mais de 10, mais de 20, mais de 30, mais de 40, e pessoas que estão na igreja há mais de 50 anos. A igreja vai completar 58 agora. Então, você tem o núcleo de liderança e o núcleo de membresia na igreja que sofre uma variação assim, muito, muito, muito pequena, tá bom? Isso é bastante interessante. Mas você pode fazer parte de uma igreja onde as pessoas elas fluem. O fluxo é muito grande, elas vão se mudando de bairro e acabam indo para outra igreja. Então, a igreja também tem que estar atenta para esses elementos bastante importantes, tá? Quando a gente fala, então, de gestão de pessoas e da questão espiritual, existem aqui pelo menos 4 elementos que eu tô colocando aqui, né? Partindo das decisões de José na administração dele, quer dizer, ele protegeu o Egito e, na verdade, protegeu o mundo inteiro, ele ajudou muita gente com a sabedoria que ele teve, né? A gente vai pensar no seguinte, como é que a gente pode integrar a vida espiritual e a gestão, né? Ou seja, como a gente pode ver, produzir na vida das pessoas uma compreensão
espiritual das coisas, ao mesmo tempo em que a gente mostra para elas que é necessário um engajamento da parte delas, né? Então, uma gestão financeira transparente, uma transparência na administração dos recursos, isso gera segurança para a igreja, tá bom? Muitas vezes as pessoas têm dúvidas a respeito da gestão, elas guardam, mas aquilo está gerando um desgaste na relação dela com a igreja e com a liderança, e muitas vezes a gente não identifica. Então, na verdade, transparência em toda a administração da igreja sempre é uma questão espiritual muito importante, tá? Capacitação constante de líderes, tá? Então, promover cursos, palestras, oportunidades de serviço que sejam, obviamente, constantes para a liderança da igreja, para que a gente, olha, eu não sabia disso, olha, eu aprendi aquilo novo, puxa vida, eu não sabia que dava para fazer isso. Então, são indicadores, né, de que você tem treinado pessoas e elas têm adquirido novos conhecimentos, tá? O uso da tecnologia na missão, e a gente vai falar disso um pouquinho no final, e também sustentabilidade e planejamento, tá? Não existe nada mais frustrante do que, por exemplo, o pastor chega no começo do ano, anuncia um monte de coisa e nada acontece, tá? Ou então as coisas começam e não terminam. Ou então as coisas começam e daqui a pouco elas mudam totalmente de forma. Isso é muito ruim e a médio e longo prazo gera uma falta de engajamento das pessoas, porque elas dizem assim, a ideia é muito boa, mas eu já sei que não vai para frente, eu não vou me envolver com isso, tá? Então, é importante que haja sempre um planejamento e um planejamento de coisas que sejam sustentáveis. Por isso é sempre bom fazer planejamentos mais enxutos, mais simples, mas que aconteçam efetivamente, do que ter planos astronômicos com os quais você não vai ter capacidade de sustentar e de manter o engajamento das pessoas por muito tempo, tá? Eu vejo muitos pastores fazendo isso, tá? Ele está sempre tentando animar a igreja. Daqui para frente vai fazer isso, vamos fazer aquilo. Só que isso pode ser um tiro pela culatra, né? Pode se voltar contra o pastor, se ele não consegue efetivar e se isso muitas vezes vem mais do coração dele, e o pastor tem o direito de ter ideias, ele é o líder da igreja, mas ele não tem o respaldo da igreja. Eu vou contar uma história para vocês aqui, bem interessante, foi algo que eu aprendi com um pastor há muitos anos, quando eu ainda era seminarista, e eu percebi que ele tinha toda a razão quando ele disse isso, e eu acabei experimentando no meu ministério. Às vezes a gente é pastor e tem ideias boas, mas a gente percebe que a igreja não entendeu, não captou. Então, o que o pastor muitas vezes faz? Ele faz um tempo de semeadura daquela ideia, conversando com a igreja, conversando com a liderança, e nunca forçando uma situação para a qual ele não vai ter planejamento e sustentabilidade, tá? Ele não vai conseguir sentar para conversar e ele não vai conseguir sustentar aquilo porque não vai ter engajamento, não vai ter envolvimento. E muitas vezes o pastor fala, aqui ele deixa. Ele fala assim, olha, depois de algum tempo, já era um pastor bem experiente, era muito comum a liderança da igreja, alguém da igreja me procurar e dizer assim, pastor, eu estava pensando, orando, será que não seria legal a gente fazer isso? E muitas vezes a ideia é que a pessoa às vezes traz 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, é exatamente aquela ideia que ele tinha plantado. Isso mostra que é interessante porque você precisa ter um cuidado nessa administração de ter o envolvimento e de ter o engajamento na igreja. A gente precisa entender que o trabalho não é nosso, o trabalho é de Deus e o trabalho é da igreja. E não há maior prazer para um líder de ver as pessoas envolvidas naquele trabalho que ele está gerindo, conscientes, participativas e sentindo-se também igualmente responsáveis, né, por aquilo que está acontecendo. Então, muitas vezes, é um trabalho de convencimento, de muita paciência, até que aquilo seja internalizado. Bom, pastores que estão, às vezes, à frente de um trabalho há muitos anos, contam com a confiança da igreja, muitas vezes, eles vão ter um pouco mais de facilidade para fazer isso, porque eles já provaram com o tempo a sua seriedade, a sua capacidade de execução dos projetos, e às vezes a igreja ela simplesmente assina embaixo, entendeu? Como a gente costuma dizer, dá um cheque em branco lá, confiando no pastor, é lógico que ele não vai fazer nada sem transparência, sem prestar relatório, sem envolver a igreja, mas a igreja muitas vezes ela já vai ter, mas é um líder que conquistou essa possibilidade. Então,
sejam muito pacientes no planejamento, na execução de novas ideias, e sempre meçam essa capacidade, esse envolvimento das pessoas. Tá bom? Então, ele não pode sufocar os riscos e, às vezes, sufocar também os novos direcionamentos que Deus dá ao longo do projeto, ao longo do plano. Tá? Mas a gente tem que equilibrar as duas coisas. Não pode fazer sem planejamento, mas também não pode sufocar o espírito e a direção de Deus. Resistência à mudança e falta de capacitação de líderes pode ser um problema sério também. Tá? É da natureza humana, não é dos crentes, resistir à mudança. O ser humano é tão afeito ao estado em que ele se encontra, que até a pessoa que às vezes está no estado de miséria, é difícil fazer com que ela mude, porque ela se acostuma, por incrível que pareça, com aquele estado de miséria. Tá? Então, você trabalhar a mente de uma pessoa para que ela se convença de que precisa mudar, pode ser algo extremamente difícil. E vai acontecer com os crentes também, tá bom? De repente, então, portanto, mudança também tem que ser algo feito com cuidado, e algumas mudanças elas devem ser evitadas a todo custo, porque elas podem causar muita decepção e muita dificuldade na igreja. Então, tem que ter cuidado, tá? E você parar de treinar os seus líderes acharem que já têm o conhecimento suficiente, a capacidade suficiente, também é um problema, tá? Os conflitos sobre administração de recursos, por isso que eu falo, a estrutura da Igreja Batista, quando respeitada, o sistema de assembleia, de votação, de apresentação de agenda, de orçamento anual, de previsão de gastos, de não deixar a administração na mão de uma só pessoa, de transparência, de apresentação de resultados, de gastos, é sempre importante, porque isso pode evitar os conflitos, tá? E também superar desafios com formação, diálogo e compromisso bíblico. Nesse sentido, muitas vezes a nossa liderança precisa ser enviada para seminários, para cursos específicos, para simpósios, a participar hoje de cursos online, a ver vídeos nessa área e provocar depois uma discussão. Tá? Então, você, por exemplo, no seu ministério, às vezes você está com alguma dificuldade, você pode sugerir um filme, você pode sugerir um vídeo na internet, passa isso para o pastor para ele dar uma olhada, e depois você provoca uma reunião com um debate, com uma discussão a partir daquilo. Então, usar também de maneiras lúdicas, inteligentes, para você alcançar resultados da melhor maneira possível. Às vezes você precisa lidar com um problema na igreja, às vezes você abordar ele de frente, né, diretamente, pode ser muito problemático, mas você pode criar outras estratégias, tá bom? Por isso que é sempre importante a igreja ter café, ter almoço, as reuniões de liderança elas serem também guiadas dentro de um ambiente de cooperação, de amizade, de diálogo, com um cafezinho ali, com uma bolachinha, né? Porque é muito importante criar esse clima de unidade e de integração para favorecer o diálogo e a resolução de problemas e também assim, a igreja poder andar e dar os próximos passos. Tá? A gente nunca pode desprezar esses elementos que promovem a comunhão da igreja, mas eles também precisam ser feitos de forma intencional, tá bom? Não é só ficar fazendo um monte de almoço, um monte de cafezinho, não. Sempre regue, né, os compromissos da igreja, as reuniões, o planejamento, com esses momentos de comunhão também, para você equilibrar as coisas, e tenha, obviamente, momentos só para comunhão, só para festejar, só para banquetear, né? Os crentes, graças a Deus, são muito bons nisso, né? Fazer um bolinho, fazer um churrasco, fazer um almoço. A gente, quando faz isso aí, né? Modéstia à parte, nós somos muito bons em fazer essas festas aí, tá? Vamos para os aspectos legais, então, e jurídicos da igreja. Aqui eu coloquei alguns artigos todos, né? São passíveis até de revisão, tá bom? Pode ser que alguma coisa tenha mudado, mas é válido no sentido de você saberem que quando a gente fala de administração, a gente fala também dos aspectos legais e jurídicos da igreja. Então, eu trouxe algumas noções básicas de direito eclesiástico. O Estado brasileiro é laico, ou seja, o Estado brasileiro não é cristão, não é espírita, não é muçulmano, tá? Mas ele garante a liberdade religiosa.
Isso não significa que o Estado brasileiro é ateu, tá? Que, por exemplo, o presidente da República não possa ter uma religião, os deputados e tudo, que dentro das resoluções ali das câmeras do Estado não possa haver inclinações, inclusive isso daí é uma grande discussão que existe, mas o Estado é laico, ou seja, uma opinião religiosa não pode prevalecer nas decisões. E todas as religiões, segundo então o artigo lá da nossa Constituição Federal, garante a liberdade religiosa, ou seja, o livre exercício da fé de qualquer pessoa, não é só de cristão não, tá? De muçulmano, de espírita, de religiões orientais. Então, qualquer brasileiro tem o direito de exercer livremente a sua religião, tá? E nós, como batistas, tá, que defendemos desde a nossa origem a separação entre a igreja e o Estado e a liberdade religiosa, devemos nos apegar a esse artigo 5º aí para nos defender, mas também de dar o direito aos outros. Quem fez a história dos batistas sabe que o Thomas Helwys, ele defendia a ideia de que o judeu podia exercer a sua função, a sua religião, o muçulmano, o cristão. Ele não defendia que apenas os batistas, né, poderiam desenvolver a sua religiosidade sem intromissão do Estado. Igrejas podem e devem ter personalidade jurídica como organizações religiosas. O Código Civil prevê isso, tá bom? Por isso que a igreja faz ali um cadastro, ela tem um CNPJ, ela recolhe certos impostos, enfim. Existe imunidade tributária para templos religiosos, tá? Imunidade é diferente de isenção, tá? Eu não vou entrar em aspectos legais aqui, porque a gente pode desviar muito aí a nossa conversa, mas, por exemplo, quando você fala de isenção, significa que um órgão ou certa pessoa ela está livre de pagamento de um determinado imposto. Quando você fala de imunidade, você fala que o Estado pode cobrar, mas a igreja pode requerer, tá, o não pagamento daquilo. Então, você vê, por exemplo, IPTU da igreja, acontece lá na vila de vez em quando, tá? A gente tem imunidade, mas a cada 5 anos aparece lá uma cobrança, eles querem cobrar da gente, a gente tem que entrar com o advogado, com o contador, eles vão lá, fazem a requisição da nossa imunidade e a gente não precisa pagar aqueles IPTUs que estão sendo ali cobrados, tá bom? Então, distingam imunidade de isenção. Pastores não são empregados pela CLT, mas vínculos podem ser reconhecidos em certos casos, tá? Então, não existe, né? Existem casos aí de pastores que processaram a igreja porque ele tinha sido contratado para pregar no culto da quarta-feira à noite, fazer visita no sábado à tarde e pregar nos cultos de domingo e de manhã e à noite. Aí ele estava fazendo visita e atendimento segunda e terça, aí ele foi demitido pela igreja e foi querer processar a igreja, né? Por causa das horas de trabalho, e ele perdeu, tá? Pastores que fizeram isso acabaram perdendo a causa na justiça. Mas é sempre importante que a igreja tenha uma relação com seus pastores muito bem definida, tá? Nas suas relações ali com o trabalho, com o horário, enfim. O Código Penal protege cultos e ministros religiosos contra discriminação e perturbação, artigo 208. Significa que uma pessoa não pode invadir o culto de uma igreja e causar problema e dificuldade. Não pode fazer protesto na porta da igreja quando está tendo culto. A igreja pode invocar os seus direitos de poder exercer a sua liberdade religiosa e os seus cultos sem ser perturbados. Mas a igreja também tem que respeitar, né, os horários, né? Por exemplo, o programa de silêncio urbano lá, né, o PSIL, tem que respeitar os vizinhos e exceder na justiça, né? Eu aprendi, por exemplo, né, uma certa vez um pastor falando, você está fazendo ali uma obra na igreja, caiu um cisquinho de cimento da obra da igreja no vizinho, vai lá, toca na campainha dele e pede licença para ele para fazer a limpeza daquele cisquinho de cimento que caiu lá. Ou seja, evitar a todo custo dificuldades e problemas com os vizinhos, porque a igreja muitas vezes se torna um transtorno para os vizinhos, né? Por causa do barulho, do excesso de movimentação, do excesso de carros. Os irmãos são descuidados, estaciona carro na porta dos outros, sai tarde da igreja gritando, falando alto, atrapalhando o sono.
né? Coloca o som da igreja exageradamente alto, né? E acaba incomodando o descanso das pessoas, né? Eu já vi casos, né, em que a pessoa estava ouvindo a música da igreja, parecia que o culto estava acontecendo na sala da casa da pessoa, de tão alto, né? De tão vivo que estava. Então, todos esses cuidados, né? A igreja ser diligente quando compra imóveis, quando compra bens, quando faz acordos no comércio, pagar tudo direitinho, pedir nota fiscal de tudo, ter bastante transparência, cuidar bem dos seus funcionários, né? A igreja, então, por exemplo, ela pode ter empregados na CLT, a igreja tem, né? A Vila das Belezas, por exemplo, tem a administradora pela CLT e as zeladoras também são CLT, tá? Então, recolher todos os impostos, pagar todos os encargos trabalhistas, respeitar os horários de trabalho, os dias de descanso, respeitar férias. A igreja deveria ser um exemplo, né? E um modelo de administração dessas questões, tá? Então, fica aí alguns artigos para vocês conhecerem, tá? Que é muito importante, tá? A gente tem também alguns desafios, tá? Jurídicos, né? E legais no Brasil. Projetos de lei podem limitar a autonomia das igrejas. Isso aí o governo fica tentando fazer o tempo todo, né? Até com ideia, por exemplo, de pagar imposto sobre os dízimos da igreja, querer. Hoje, infelizmente, muita igreja está confundindo a relação com o Estado e tem transformado os púlpitos em lugares de propaganda política ou de certas ideologias, e acabam fazendo lobby dentro do governo para questões que são da própria igreja, porque algumas igrejas se tornaram verdadeiras empresas, né? Agências, né? De todo tipo de coisa. Então, essa relação promíscua entre o Estado e a igreja pode limitar a autonomia das igrejas, tá? Disputas internas podem gerar conflitos sobre propriedades. É sempre muito perigoso isso, né? Eu já vi problemas do tipo pessoas que doam coisas para a igreja, como equipamento de som, terreno, e depois elas têm um problema na igreja, na saída elas querem pegar as coisas de volta. Então, nunca confundir o pessoal com o particular. Então, se houve uma doação, vai lá, faz lá um documento legal, uma escritura, com doação. Alguns impostos vão ser recolhidos, você não vai pagar pelo terreno, mas os impostos você vai ter que recolher. Coloca tudo direitinho no nome da igreja, se foi doado, tá? Dá entrada através da Assembleia da Igreja de elementos ali que são doados. Tem muito irmão que doa equipamento de som, doa mesa. 99,9% dos irmãos são bacanas e não vão cobrar. Ele deu, acabou e encerrou o assunto. Mas sempre tem sempre acontece. Eu vi acontecer isso numa igreja há alguns anos. Um irmão doou toda a estrutura de som da igreja. Aí o pastor um dia pegou no pé dele lá, brigou com ele e falou: vou embora. Aí na segunda-feira ele encostou um caminhão lá na igreja, arrancou todo o som da igreja e levou embora. Aí no final de semana, a igreja precisou pedir equipamentos emprestados, tá? Para fazer os cultos, né? Olha o constrangimento aí, né? Evitar que isso aconteça. Tensões entre liberdade religiosa e leis antidiscriminatórias também é uma tensão muito grande, porque, por exemplo, muitas vezes o posicionamento religioso de alguém ele pode se tornar uma ofensa à religião de outra pessoa. E isso aí é um limite muito tênue, né? Porque muitas vezes o que a gente defende como fé é exatamente um princípio que contraria a religião dos outros. Então, é algo que está sempre acontecendo, né? Os cristãos, então, são, homofóbicos, né? Os cristãos, por exemplo, são anticatólicos, né? Os crentes são anticatólicos. É muito difícil resolver essa tensão, porque existem questões de natureza histórica e doutrinária que realmente nos colocam em condições opostas. Como é que você vai gerar leis que equilibrem isso? É muito complicado. Ou então você vai gerar leis que vão favorecer aquele lado que tiver uma força maior, um lobby maior. O uso indevido da imunidade tributária também pode levar a sanções, tá? A igreja querer se valer de algumas coisas que ela não tem direito, conseguir no primeiro momento e acabar arrumando a dor de cabeça e um problema com o governo aí por muito tempo, tá? Registro de documentação. As igrejas precisam ter estatuto social, ata de fundação e documento também dos diretores e comprovante de endereço. Então,
para registro, né, dos documentos e instalação de uma igreja. Procedimentos, né, registro em cartório, obtenção do seu CNPJ e alvará de funcionamento e licenças adicionais. Isso, inclusive, precisa estar em lugar visível, tá? O alvará de funcionamento, às vezes, tem validade de 1 ano, às vezes 2 anos, 3 anos, eu não sei exatamente, e é um documento que tem que ficar ali no lugar visível. Dependendo do tamanho da igreja, ela passa a ter algumas obrigações com mobilidade, precisa ter sistema de anti-incêndio, ela precisa ter elevadores. Então, assim, as obrigações começam com uma igreja, não importa o tamanho, mas vão aumentando à medida em que a igreja se torna maior. Então, a igreja tem que prever nos seus custos, né? A vila tem isso, está sempre treinando ali a sua equipe de brigada de incêndio, sempre mantendo ali o alvará de funcionamento atualizado e em lugar visível, se houver alguma fiscalização, e todas as licenças que forem necessárias. Se você tem um hidrante, tem o sistema de água, você tem uma regularidade para revisar aquilo, você tem que fazer a troca daquela água, tá? A igreja tem que ter um sistema de instalação elétrica também dentro das normas, dentro das regras. A igreja precisa respeitar a sua lotação, ou seja, quando você consegue um alvará de funcionamento, você também descobre o número de pessoas que você pode ter ali no culto, usando as áreas úteis da igreja. Você vai precisar, dependendo do tamanho, ter uma equipe que vai estar renovando anualmente o seu treinamento de brigada de incêndio. A igreja pode ser obrigada a ter cadeiras de roda para locomoção, enfim. A vila fez, assim que eu cheguei, eu até conduzi esse processo, eu cheguei em 2013, em 2015, eu fiz uma série de adaptações do templo, porque era de madeira, aí a gente trocou toda a parte elétrica, toda a iluminação e todo o sistema de forro da igreja para ser anti-chama, e aí aproveitamos, já colocamos um sistema também para ruído, e que era térmico também, e foi uma adaptação exigida, né? Porque o nosso teto lá era bastante perigoso, tá? Então, e atualizações devem ser registradas para manter a regularidade jurídica, como, por exemplo, construção de novas áreas na igreja, existem limites para isso ser feito, e quando isso é feito, a igreja precisa fazer uma regularização na prefeitura das suas instalações, tá bom? Inclusive, eu conheço igrejas que já não podem fazer qualquer tipo de modificação ou de aumento, né? Eu lembro, por exemplo, uma dificuldade que a gente tinha na Igreja Batista do Boas Novas do Grajaú, no tempo que eu estava lá, que existe uma regra em que você precisa manter uma área verde ali isolada, e a igreja era um espaço muito bom para construir novas salas, né, e novas áreas, até para melhorar os banheiros, e a igreja simplesmente não pode construir ali, porque ela já está dentro do seu limite legal de área construída, tá bom? A Vila das Belezas também é uma, né, que não pode aumentar sem grandes dificuldades, né, vai passar por grandes dificuldades a sua área de uso, né? Líderes devem cumprir o estatuto, gerir finanças com transparência e atender normas trabalhistas e civis. Membros devem respeitar normas internas e agir conforme a lei. Descumprimentos podem gerar processos, sanções e perda de isenção tributária. Eu conheço poucas igrejas que possuem, além do estatuto, um regimento interno. O regimento interno vai regular as ações internas ali do dia a dia da igreja, e ele nunca pode ter elementos que contrariam o estatuto da igreja, tá? Eu, particularmente, sempre tenho optado, nas igrejas por onde tenho passado, de não ter regimento interno, porque o regimento interno ele causa muita confusão, porque ele especifica demais as atividades dos membros da igreja e até dos pastores, e ao invés de se servir como orientação, acaba servindo quase como uma forma de punição. Então, me parece, isso aí é uma opinião minha, tá? Que um estatuto muito bem elaborado, tá? Ele é muito mais útil do que o estatuto mais um regimento interno, porque ele pode, assim, travar muito o trabalho da igreja e ser uma fonte, assim, de muito, muito debate, né? Tu está regulando ali quantas faltas o membro pode ter, por quanto tempo isso, por quanto tempo aquilo, o que a gente faz se o membro fizer isso, fizer aquilo. Entra num nível de detalhamento que pode se virar contra a igreja, né? A igreja querendo se organizar e acabando tendo problemas aí mais sérios.
Tá bom? Se não, vamos para a última parte. A última parte é o seguinte: tecnologia e inovação. Isso daí faz parte também do dia a dia, faz parte da vida da igreja, tá? A igreja pode usar softwares de gestão que ajudam na administração e na transparência, tá? A gente cita até textos aí como Coríntios, né, sobre essa questão de você ter todo esse cuidado, todo esse, esse, esse direcionamento, essa questão, né? Por exemplo, esse texto especificamente está falando da fidelidade, né, dos que são encarregados de cuidar dos ministérios da igreja, no sentido de dizer assim, ó, use os recursos que forem necessários para que haja uma boa administração e uma boa transparência, porque nós seremos cobrados por isso. Tá? A comunicação digital deve complementar, mas não substituir a comunhão presencial. O famoso texto de Hebreus, né? Não deixando de congregar, como é o costume de alguns, ainda mais quando vemos que o dia de Jesus, o dia do Senhor, se aproxima, né? Então, ter bastante cuidado nesse sentido, não substituir a igreja por tudo digital, tudo online, porque essa questão presencial do contato físico, do ouvir a voz e do toque, é exatamente o diferencial da igreja, né? Dessa comunhão e tudo. É lógico, a igreja pode fazer atividades online, tudo claro, isso daí pode ser bem útil, otimizar o deslocamento das pessoas, melhorar, porque muitas vezes essas coisas podem ficar gravadas e podem ser revistas a qualquer momento, enfim, há muita utilidade, mas a igreja tem que ser bastante comunicativa. Então, usar grupos, né, de rede social com bastante equilíbrio, limitar bem a participação das pessoas, não permitindo que elas coloquem lá tudo o que querem, combinando com os diversos ministérios da igreja os momentos de comunicação para ter a comunicação mais efetiva possível, tá bom? Então tem que ter muito cuidado. Ter cuidado com a frieza também das palavras nas redes sociais. Muitas vezes você pode ser mal interpretado e até criar problemas. Muitas vezes por uma palavra mal colocada, por um texto mal escrito. Às vezes não é a sua intenção, mas você pode ofender alguém. Então, todos esses cuidados, tá, na comunicação digital devem acontecer. Seria interessante que as igrejas tivessem também um perfil, né, para comunicação. Eu vejo que tem igreja lá que cada ministério faz a coisa de um jeito, né? Então fica aquela coisa assim um pouco confusa, né? Não tem um padrão de cores, não tem um padrão de letra, não tem um padrão de comunicação. Seria muito bom que as igrejas tivessem uma identidade visual, né? E que fosse negociada, que fosse ali compreendida, que todos usassem, um padrão regular de comunicação, tudo isso pode ajudar bastante, tá? As redes sociais estão aí para nos ajudar, podemos usá-las com sabedoria e serem úteis, tá? Vocês falaram de evangelismo, né? Podemos falar também de evangelismo digital. As mídias sociais ampliam o alcance de evangelização, levando a mensagem a públicos que talvez nunca visitassem um templo físico. Então é importante divulgar cultos ao vivo, usar blog, podcast, porque isso pode fortalecer o discipulado e a edificação. A Vila, por exemplo, faz isso, né? A gente tem um podcast no Spotify com as mensagens, sempre utilizou isso. Alguns dos nossos cultos são transmitidos, né? Não todos, porque a gente ainda privilegia a questão do culto presencial, mas é muito importante usar essas ferramentas para a comunicação do evangelismo, da mensagem de Cristo, e permitir que mais pessoas tenham contato com o evangelho. O uso responsável da internet é essencial. Tiago 1,19 nos alerta a evitar discursos polêmicos e discussões infrutíferas. Tá? Então, aqui, quando a gente está falando disso, é um cuidado com o conteúdo. Tá? Principalmente quando você está na internet, o teu conteúdo está disponível para o mundo, para todo mundo, né? Então você tem que ter cuidado com a forma do discurso, cuidado com o conteúdo, tá? E, obviamente, direcionar. É fácil você ver polêmica aí na internet, né? Alguns gostam das polêmicas, né? Enfatizam as polêmicas para ter engajamento, mas uma igreja séria, pastores sérios, eles não estão procurando engajamento, mas procurando a verdade e procurando que as pessoas ouçam aquilo que é verdadeiro, que pode edificá-las, tá? Então, mídia social é cuidadoso com isso aí. A autenticidade do evangelho não deve ser comprometida pela busca de relevância digital, tá? Então, a igreja mudar o seu perfil, culto, a sua forma de discurso,
só para alcançar pessoas nas redes sociais. Isso pode ser bem temerário, tá bom? Pode ser temerário, tá? Boas práticas de segurança digital. Informações de membros, doações e finanças devem ser protegidas com responsabilidade cristã. Então, em cultos abertos em que você está usando a internet, ou das redes sociais, ou em grupos da igreja, você tem que evitar a todo custo informações de cunho ou de natureza particular, porque você pode ser enquadrado pela LGPD. LGPD é a Lei Geral de Publicação de Dados, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados, tá bom? Uma pessoa ela pode te acionar na justiça porque você expôs uma doação dela, uma imagem dela e tudo. Eu não sei se estava todo mundo aqui quando eu comecei a live de hoje, ou eu não sei exatamente o momento, em que hoje a minha esposa me mandou uma publicação do Instagram de um alerta para as igrejas a respeito dos cultos online. Porque um camarada, não sei em qual igreja, em qual região, ele começou a ir para as igrejas e se posicionar no templo de forma a ser filmado em todos os cultos. E depois ele começou a processar as igrejas onde ele foi pelo uso indevido da sua imagem. Tá? Então, recebemos lá algumas orientações sobre como fazer. Então, por exemplo, anunciar no início do culto que o culto está sendo filmado, tá? Pedir autorização para as pessoas para serem filmadas, para o uso das suas imagens. Talvez colocar zonas do culto ali, áreas do templo, em que não haja filmagem, em que não haja câmeras, em que as pessoas possam ficar e cultuar com a certeza de que não estão sendo filmadas e que a imagem delas está sendo usada. Então, hoje, a gente já tem que se preocupar até com isso, tá bom? A não divulgação na rede social das pessoas de itens privados e particulares, e até a exposição das pessoas nos cultos públicos, tá? Temos que ter esse cuidado e sempre anunciar, irmãos, esse culto está sendo gravado, e se alguém não quiser ser filmado, não aparecer nas imagens, nós temos os bancos aqui à direita, à esquerda, no fundo, enfim, onde você pode proteger a sua imagem, tá? Medidas essenciais como senhas fortes, inclusive a troca rotineira de senhas, tá? Para evitar esse tipo de confusão, tá bom? Sempre que houver suspeita também de que alguém está usando aí, manipulando alguma coisa da igreja, fazer essa troca de senha. A autenticação em 2 fatores ou em 2 momentos, né? Que é aquela segunda verificação que você tem, por exemplo, no WhatsApp ou às vezes em redes sociais, né? Que te obriga ali a entrar com novos dados e fazer uma dupla verificação para saber se é você mesmo ou não, acionar todas elas. Treinamento constante de uso das redes sociais, dos dispositivos eletrônicos, e saber quem são as pessoas que têm as senhas de determinadas coisas e não tornar públicas essas senhas, ou até o acesso remoto de certos elementos. Backup de dados na nuvem, fazer esses backups constantemente, porque pode fazer muita falta para a igreja, a gravação dos cultos, das mensagens, das fotos, dos documentos, dos relatórios, das atas de reunião, enfim. Então, não é uma questão de fazer backup só dos trabalhos da igreja, mas dos documentos essenciais da igreja em servidores seguros, tá? Às vezes é interessante a igreja pagar algumas ferramentas aí, como do Google ou outras, né? Pagar um plano do YouTube para ter um canal, alguma coisa assim, ferramentas que possam ajudar. Transparência na gestão de dados também fortalece a confiança da igreja, refletindo a integridade cristã. Então, a maneira como a igreja lida com seus mais diversos documentos, a segurança. A gente nunca pode esquecer que as igrejas, as lideranças das igrejas vão embora, mas os membros ficam. Aliás, os membros e as lideranças da igreja vão embora, mas a igreja fica, né? A igreja como instituição. Então, você precisa pensar também em como as próximas gerações, né? Não a geração daqui 40 anos, mas quem vai estar à frente da igreja daqui 5 anos, 10 anos, vai acessar toda essa documentação. Eu já vi muito disso, viu? O cara vai embora da igreja, o cara tinha, por exemplo, a senha do YouTube, era dele. Aí ele vai embora, esquece a senha, ou ele de birra com a igreja não passa, e a igreja fica lá com um monte de informação lá, não tem como... Hoje até dá, né? Você consegue baixar aí para o seu canal, mas às vezes você pode perder um canal, pode perder
uma pasta no Google Drive porque você não tem o acesso e perder muita informação porque você deixou isso naquilo na mão de uma pessoa e ela foi embora, aconteceu alguma coisa com ela, ou ela mesmo perdeu ali a senha, né, a forma como acessar, e você pode ter muita dificuldade. Então, nas suas igrejas, lá já corram, já tentem saber se está tudo em ordem, se está tudo bonitinho, se é possível resgatar, quais são os e-mails e os telefones de recuperação desses dados e tudo, para vocês não terem aí surpresas desagradáveis, tá? Usem software também que sejam softwares pagos, tá? Por uma questão de segurança, por uma questão de integridade cristã também, e procurem estar o máximo possível ali dentro da lei, sem pirataria, sem nada funcionando aí fora dos padrões previstos e corretos, tá? É isso. O que nós temos